Olá, meus irmãos e minhas irmãs, como vocês estão? Hoje eu fui até a fronteira da bizarrice e eu fui mais ainda, tá ligado? Assim, a descrição desse canal é aqui, nós testamos o limite da sétima arte. Porém, a cada vídeo que passa o limite é expandido. Eu não tô entendendo isso. A arte realmente é um bagulho muito foda, porque eu não sabia que isso era possível. Hoje eu quero falar sobre Marques, tá? Esse filmezinho que vocês estão vendo, que parece o Jar Jar Binks na capa, mas só se for o From Hell, gurizada. É muito bizarro, é um filme de furry na Revolução Francesa, e você não entendeu errado, você não leu o título errado. É um filme de furry na Revolução Francesa. E fica bem pior, na verdade, porque se eu te falar que esse é um filme de furry, que é sobre o Marquês de Sade falando com o pinto dele, em que todo mundo nessa história é um bonecão de algum animal. Aí, por exemplo, tem os galos, que são os guardas, que tem esse papo que parece um saco. Vacas, cachorros. Arte. É uma coisa meio TV Cultura, From Hell, ou então Família dos Dinossauros on Acid. É sobre esse filmezinho de conforto que nós vamos falar hoje. Já vai se inscrevendo aí, meu nome é João Mânica, bem-vindo ao canal. Eu tenho o objetivo de bater 100 mil inscritos aqui, meu irmão, minha irmã, então me ajuda aí. Este é um filme, como eu já falei, sobre furries na Revolução Francesa. Quem não sabe o que é a Revolução Francesa, volte duas casas e estude, mas, pelo amor de Deus, gente, mas é o nascimento de muitos conceitos que nós temos hoje no Ocidente, né? Liberdade de expressão, o que mais aí? O nascimento da República, tô falando merda? Não sei, mas tem algo a ver ali. Mudança de paradigmas, né? Guilhotina nos monarcas, fé nas malucas e bora pra cima, tá ligado? O nascimento de grandes conceitos. E no meio desta bacia efervescente, que é a história, nós temos a Bastilha, né? Inclusive, a queda da Bastilha, que era uma prisão, deu-se então o início da Revolução. Ou eu tô falando merda? Se eu estiver falando merda, tem a edição aí também. Mas no meio disso, tem um carinha, né? Que ficou 27 anos preso. Não importava o regime, se era monarquia, se era república, se era o caralho. Ele tava na cadeia, porque o cara tinha umas ideias, umas brincadeirinhas, tá ligado? Era uma putaria, pra não dizer outra palavra. Eu estou falando de Marquês de Sade, gente. O nosso personagem principal, este cachorrão. Olha ele, cara. Je me contenterai donc de l'ordinaire. Cessez de me provoquer. Ele tem uma vibe meio fofão também, né? Não sei, é o Jar Jar Binks também, o biquinho, tá ligado? Versão Revolução Francesa, gente, tá aí ele. Ele tava preso, né? Nessa Bastilha, como eu já falei, por um motivo, né? O motivo era que ele cagou numa cruz. Começa aí, gente, tem um motivo pro cara tá preso também, né? A palavra sadismo já vem de Marquês de Sade, então vocês começam a ter uma ideia por aí. Aí nessa cadeia, ele tá no início ali construindo uma barraquinha, né? Chega até um dos mestres da Bastilha, sei lá, que é um rato, tá ligado? Ele chega, esse ratão, vai falando com o cara, dá um pão ali pra ele, recolhe o pinico, né? Plus de brioche. E aí ele tá construindo uma barraquinha, cara, que legal, né? Fazendo um artesanato na cadeia, sempre é bom a gente, né, aproveitar esse tempo aí, tamo aí, tá ligado? Tempo longe do celular também, né? Quem não tá precisando fazer um detox? Tá fazendo o artesanato dele, né? E é uma coisa bem interessante, porque vai passando por outras celas. E a gente tem, por exemplo, um porco, né? Foi preso por contrabandear presunto, traficando presunto, né? Da sua própria espécie, mas tudo bem. O colega de classe, colega de cela dele, né, que é um lobo, uma espécie de lobo, ele é um revolucionário, tá preso ali sim por causa de suas ideias. E tu já vê nessa cela que tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiramente, o porco tá comendo uma lagosta na prisão, né? É tipo o Tremembé, que a gente tá vendo na série aí, dá vontade de ser preso, né? Só homem musculoso, brincadeirinhas, parece uma noite do pijama. Tá a vibe da Bastilha. Tá uma vibezinha realmente de conforto. Se lambuzando esse porco bizarro pra caralho nessa lagosta, tá ligado? E dá pra ver que eles estão comendo a lagosta, né? Com uma maionese ainda, tem uma maionese ali, pra poder fugir desta Bastilha. Como? Usando a garrinha da lagosta pra serrar o bagulho. Clint Eastwood já nos ensinou que existem outras formas de fugir. Priez pour nous! Sainte Pélagie! Priez pour nous!
Saint-Denis, criez. Ali eles estão pegando a garrinha da lagosta e, ó, serrando as grades da Bastilha. Os furries mais estilosos do século XVIII. Não é mesmo? Aí, gente, vocês acham que é só isso? Vocês acham que ia ser esse programinha da TVE, da TV Cultura From Hell, como eu já falei, essa família dinossauro honesta? Não, gente, tem coisa muito pior neste filme. Porque... como é que eu vou falar isso? É como se o pinto dele, do Marquês de Sade, do Furry From Hell, tivesse vida própria. Ele tem vida própria. O pinto, ele pensa, ele fala... e fala realmente com um vocabulário muito melhor do que a maioria de nós aqui. É um pinto francês, tá ligado? O filme é belga, mas também falam francês. Tudo que tu fala em francês parece que tem um garbo e uma elegância maior. E o pinto fala francês, gente. Ele tem até uma golinha rolê, tá ligado? Se é que vocês me entendem. A golinha rolê dele, cara. Para com isso, nosso Rousseau From Hell. Ele tem até um cérebrozinho, né? Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa aí, né, pra vocês. Ele tá com a golinha rolê dele, frio na Bastilha também, né, vai saber. E ele está ouvindo o Marquês de Sade escrevendo as suas historinhas. O cara que escreveu 120 Dias de Sodoma tinha, vamos dizer, uma criatividade do caralho. E aí o pinto dele fica trocando ideia com ele, fica... Cara, tem um frame aqui, isso aqui eu não vou poder mostrar. Certamente, tá ligado? O Jar Jar Binks from Hell conversando com o pinto dele. E aí ele fica contando essas histórias e excitando o garotão, né? Le bélier pénètre. Le bélier. Il y a un bélier maintenant? D'où il vient celui-là? Une image. E acho que esse filme ele traz uma reflexão muito importante. Qual das cabeças manda no corpo? Será que é essa aqui? Ou será que é o nosso amigo da gola rolê? Aí que fica o questionamento. Gente, todo filme que eu trago aqui, alguns... mas é arte, cara. Para com isso, a gente consegue, né, nas linhas freudianas, tirar alguma coisa. Quem manda nos furry, nos bonecão furry? Eu não sei, eu vou deixar pra vocês. Aí, enquanto que ele tá escrevendo, inclusive tem umas cenas de stop motion, tá ligado? Um Wallace and Gromit From Hell, em que mostra, sim, cenas escatológicas e de sexo muito bizarro. Aí também tem uma ala feminina da prisão, em que tem uma vaquinha, né? Não sei por que botaram um peitão na vaca, mas... tudo bem. Aí ela, pô, chama o padre, né? O padre que é um bode. Eu não entendi se ele é um bode, tá ligado? E aí esse padre começa, né? Traz o confessionário dele, que tudo é meio teatral, assim. O confessionário é como, né? Se fosse uma capelinha ali, um bagulhinho pequenininho, sabe? Um teatrinho, né? Aí ele, pô, bota essa capelinha ali, começa a ouvir a confissão da nossa irmã. E aí ela começa a chorar e tal. E ela nos revela algo que é uma grande fofoca da Bastilha, cara. Son gros nez. Il s'agissait bien de Sa Majesté. Ela tá esperando um bebê. E de quem será que é esse bebê? Se não é do rei, cara. Ela está esperando um bebê do rei. Um bebê do rei. O rei foi lá, colocou um filho nela. E agora ela tá grávida do rei, né? Só que, pô, cara, talvez é por isso que ela tá presa, né? Eu também... agora parando pra pensar. Tipo assim, o rei engravidou ali, tá ligado? Já no momento que tava uma tensão, Revolução Francesa, como eu falei. Cabeças estavam rolando. E aí acontece mais essa. E o mais bizarro é que tem aquele ratão lá fora, que é o gerente da Bastilha. O cara fica escutando ela contando isso e fica batendo uma punheta. Gente... sabe, tudo isso enquanto que chegam os guardas, e todos os guardas, eles são os galo garnizé, que tem aquela papadinha do galo que parece 2 ovos rendidos, tá ligado? Não queria dizer nada, mas parece muito. Quem já viu aquele filme que o Hugh Jackman tem um saco no queixo? Tem essa vibe, mas é francês, é belga. Não tem nada a ver com Hollywood, isso aqui não é um besterol, tá? É arte. Parem com isso. Lembra que o Marquês estava construindo uma capelinha, né? Uma espécie de... sei lá, um palco, né? Pra que será que ele quer fazer um palco desse tamanho? Um palco mini? Cara, eu tô passando dos limites. Não é pra deitar na cama e colocar o pinto dele pra fazer uma apresentação. Ele coloca uma peruquinha, a golinha rolê. A golinha rolê aqui, ó.
tá ligado? E aí ele fica metendo essa apresentação e conversando com o órgão dele como se fosse realmente uma pessoa. Aí entra os guardas, ele dá uma escondida. E ele tem uma carinha, esse pinto, assim, que... Sabe, uma carinha de coitadinho, bicho. É foda. Il me semble déjà voir une Dandon qui n'a plus que 6 mois à passer. Tem os revolucionários que estão fora da Bastilha, né? E estão tentando salvar aquele porcão lá e o colega de cela dele. Porque eles são revolucionários e a revolução precisa continuar, né? Não vamos deixar nenhum irmão pra trás. Ninguém solta a mão de ninguém. Qual é o plano? O plano tem uma personagem, né? Que também é uma vaca, eu acho. Eu não peguei muito bem, cara. Cara, é um serzinho interessante. Ela começa a sair com o chefe dos guardas, o chefe dos galos garnizés, né? E o cara curte também umas brincadeirinhas. Ele prendeu o Marquês de Sade, mas quem é ele pra julgar? Se ele adora também, né? Umas coisinhas. Je viens. Oh oui, oh, c'est bon. Cocorico. Então ele encontra ela, né, fora da Bastilha e começa as brincadeirinhas, né? A ser queimado, tomar uns tapas na bunda, tá ligado? Ele curte, né? Ele curte uma... Tá, então ela pega o saco dele, não sei, né? Essa partezinha aqui, o queixo, o rubro deste galo e força ele a falar, né? Onde é que é a ala do porcão lá e do lobo? Tô querendo saber aqui, tô um pouco curioso. Qual é que é a ala dos homens e das mulheres? Combien d'hommes? Mais je ne sais pas. Je ne sais plus. Oh, 12. Tudo isso pra reunir informações pra poder salvar eles, tá, gente? Isso é tudo por causa da revolução, como eu já falei. É arte, é república e é isso aí. Enquanto que o porcão lá, vocês perceberam que na cela deles tá cheio de crucifixo na parede. Porra é essa, né? Na verdade é uma escada. É uma escada de crucifixos pra poder descer até o chão da Bastilha. Afinal, eles estão no, tipo, 5º andar, né? Enquanto que eles estão bolando essa fuga, lembra da vaquinha lá que tá grávida do filho do rei? Eles precisam encontrar um bode expiatório, afinal, o rei não pode ter engravidado uma qualquer. Imagina a comoção que isso ia dar. Então, eles querem colocar a bomba no colo do Marquês de Sade. O Marquês de Sade vai dar um rolê com ela, aí é só falar que o filho, na verdade, é do Marquês e não do rei. Então é isso que eles fazem. Eles colocam a vaquinha pra cela dele. Mas antes, tem uma cena muito bizarra, que como eu falei, o pinto dele é como se fosse um ser vivo, fora da jurisprudência do cérebro do Marquês. Basicamente, eles têm um diálogo sobre, ó, meu irmão, tu quer rir, tu vai ter que me fazer rir. Tu vai ter que me fazer rir, cara. E aí o Marquês fala, então, tem uma fresta na parede. Quem sabe eu te coloco ali? E aí tu curte teu momento, depois eu posso escrever as minhas historinhas sem você me atrapalhando, porque esse que é o problema, né? O pinto sobe com a golinha rolê e fica, cara, fica falando, trocando ideia. Faites excuse, madame. C'est pour le petit. São muitas etapas até o filme ficar pronto, né? E todo mundo foi fazendo assim, foda bagaralho. Aí chega então a nossa irmã, né? Chorando. E vocês podem ver o nosso gola rolê tá machucado. Então ele não vai poder fazer nada. O Marquês fica contando umas historinhas. Ela fica amarrada. Pelo amor de Deus, que da hora. Pour décrire aussi justement la bassesse de l'âme humaine. Nosso garotão tá machucado. Então a Furry, vaca, vai lá e dá um beijinho nele, no nosso garotão com a gola rolê. Só que o Marquês de Sade quer ter um momento a sós com ela ali para poderem conversar, falarem sobre suas historinhas. A imaginação leva a gente para lugares realmente inacreditáveis. E para fazer o bicho calar a boca, eles puxam a golinha rolê, fazem um nó e deixam o garotão ali, mano. Fica quietinho na tua, garotão. Que loucura. Voilà. O ratão lá vê tudo isso, ratão ciumento, né? Que ele queria, lembra que ele tava na porta ouvindo ela e tal. Cara, é cheio de fofoca nessa Bastilha aí, como vocês podem ver. O rato, mano, essa pra mim é a cena mais bizarra, tá? Ele prende a vaca numa sala de tortura e aí ele começa, mano, a, né, despir ela ali. Começa a tirar o leite dela até sair sangue. E eu tô falando tudo porque no vídeo de 120 dias de Sodoma, eu escondi umas partes e várias irmãs comentaram, não,
Fale tudo. Então tá aí pra vocês, cara. Vocês querem ficar sabendo dos filminhos de conforto? É isso, cara. É isso que acontece. Não sei nem por onde começar. Je t'ai vu en entrant. Tu essayais de le faire rebondir. Ele fica na cela dele, né, conversando com o garotão, gola rolê, e imaginando que o aranha meio massinha de modelar From Hell vira umas pernas com uma lingerie, né? O cara tá na seca do caralho. Enquanto que aquele porcão lá teve um jantar, né, com parte dos revolucionários que conseguiram ir pra Bastilha, tá ligado? Aí ele volta pra cela, a gente percebe que o porcão também não tem um pé. Porque lembra do tráfico de presunto? Era o pé dele, gente. Era o pé dele. Então o ratão, ele também gosta, né? Tá por alguma coisa, ele tá pela nojeira, ele tá pela escatologia. Aí ele vai pra sala do Marquês de Sade, ele fica, né, agachadinho, pede pro Marquês, ó, vai, bota o garotão. Só que o Marquês não faz isso, gente. Ele pega uma lagosta e ele bota a lagosta no ratão. Ele até sai depois com a lagosta, como se fosse um rabinho, sabe? Cara, é arte. Os revolucionários, né, já estão de saco cheio com aquilo. Pelo amor de Deus. Acaba essa revolução. Se reúne, inclusive. Lugarzinho bacana ali. Aí, mano. Pô, velho. Tem umas cenas também de umas orgias de furry. Cara, o Marquês de Sade é preso. Já tá preso na Bastilha, mas ele vai ser preso meio que na solitária. Porque eles incriminam ele, né? E como ele e o garotão são seres diferentes, cada um ganha sua argolinha, né? A sua choker from hell, não é mesmo? Aí fica o Marquês de Sade preso junto com o garotão dele. E aí ele, nesse momento, né, como ele é um cara das artes, já falei aqui, é arte. Ele precisa escrever, é uma ânsia dentro dele que não consegue se controlar e precisa sair através das palavras. Aí ele corta a própria mão para poder escrever num papel as historinhas dele, gente. Tudo isso enquanto que o garotão tá olhando para ele, né? O garotão tá bem de boa ali. Aí chega o momento do nascimento da criança, então, né? O nascimento do filho do rei. E ela fala que, pô, cara, não é o Marquês de Sade, não rolou nada, foi o rei. Mas não adianta, o bispo ali, o ratão, tá todo mundo por incriminar ali o cara e limpar a barra do rei. Que já tava pra cair na guilhotina também, já tava pro final dos dias dele. Nasce a criança com uma máscara de couro. Eu não entendi absolutamente nada dessa parte. E eles pedem pro ratão, né? Que de alguma forma maluca acha que o filho é dele. Pedem pro ratão levar e matar aquela criança, né? Leva aí pra um lugar qualquer e joga a criança. Isso, inclusive, é o pôster do filme, o Jar Jar Binks from Hell, com a criança ali, né? Será que tem alguma coisa por trás que quer dizer, tipo assim, a morte, né, da liberdade, ou então o nascimento de outras liberdades, a morte da monarquia? Eu não sei. Aí fica pros artistas aí de plantão, tá ligado? Para todo mundo aí nos comentários tentar dissecar esta belíssima cena com este belo pôr do sol. Enquanto tudo isso acontece, lembra daquele galo lá, o Garnizel, o rei dos guardas que tava de enrosco lá com uma das revolucionárias, que tava só tentando entrar na cadeia pra, né, levar a galera embora? Então, sabe o que acontece, minhas irmãs? Ela fica na skin Dominatrix, né? Como é que vocês estão vendo aí? O galo, porra, que delícia. E ela fala, eu quero te levar pra sala de tortura lá da Bastilha. E lá a gente vai continuar nossas brincadeirinhas. Não é mesmo? E aí ele leva ela pra lá, ela prende ele. Essas cenas são muito bizarras. Ela prende ele e vai ajudar os caras que estavam tentando fugir. Que inclusive tentaram sair com aquele crucifixo, né, de escadas, mas não deu certo, acabou dando tudo errado. Quem diria que uma escada de crucifixo não conseguiria levar um porcão daquele pro andar de baixo. Mas aí eles então pegam esse galão Garnizé de refém e vão saindo da Bastilha. Tá dando tudo certo, até o momento em que todos os outros galos atiram neles, né? Todos caem no chão, assim, o porcão, o lobo revolucionário, e sobra só a Furry Dominatrix e o Marquês de Sade, que saem então da Bastilha, vão pra uma casinha no meio do nada. No meio da noite ele encontra ela se foi, né?
E aí ele senta numa janelinha, sabe? Bem bucólica, assim, me lembrou Fuga das Galinhas, sabe? E aí ele começa a conversar com o pinto dele ali e acontece uma cena que Freud explica. Eles estão conversando e basicamente eles entram num acordo de que o pinto e o Furry from Hell, Marquês de Sade, vão se dividir, né? Pô, cara, não tá dando, sabe? Minha vida é muito prejudicada pelo garotão gola rolê. Vai dar teu rolê que eu vou dar o meu. E aí o filme acaba com cada um indo pra um ladinho, assim. Va-t'en. É arte. Sobe os créditos, meus irmãos. É arte. Para com isso.